Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Clube da Artéria. Hoje temos um Clube da Artéria especial, temos um convidado mais que especial, Rafael Malgor. Rafael é professor da Universidade do Colorado, estamos conversando aqui, coordena a residência médica no Hospital Universitário e irá hoje falar sobre um tema que todos têm muito interesse, que é TCAR. Há muito tempo aqui no Brasil nós tivemos dispositivos dedicados a esse tipo de tratamento que depois, infelizmente, saíram do mercado e agora temos a perspectiva de ter um dispositivo que se propõe aí a seguir no tratamento com essa técnica que nós vamos abordar. Gostaria de aproveitar e lembrar a todos de nos seguir nas nossas redes sociais, no YouTube, nos seguir também no Instagram e a cada mês temos um episódio novo do Clube da Artéria. Rafael, seja bem-vindo ao Clube da Artéria, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um grande prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite e agradeço muito a organização do Clube da Artéria. Tá ótimo, muito obrigado. Mas, Rafael, vamos então iniciar a sua apresentação, fica à vontade. Então, bom dia aqui no Rio de Janeiro, a gente gravando daqui do Rio de Janeiro. Eu gostaria de falar sobre o que a gente chama de Transcarotid Artery Revascularization, Insights and Future Challenges, né? O Dr. Bernardo me apresentou, né? Eu trabalho na Universidade do Colorado e eu faço essa parte de organização da residência do Fellowship da cirurgia vascular lá na universidade. Esses são os meus disclosures, né? Que são os meus conflitos de interesse. Então, assim, em termos de começando, né? A endarterectomia de carótida e o stent de carótida, né? São complementares, né? E a pergunta sempre foi, nós temos um tratamento aberto, que é a endarterectomia de carótida, e a gente tem um tratamento minimamente invasivo, que é o stent carotídeo. Então, por que a gente precisaria de uma terceira modalidade para tratar o que a gente já trata, né? E por que, na verdade, o TCAR foi uma mudança muito grande nesse paradigma, né? Por quê? Porque o TCAR tem esses 3 pontos que eu gostaria de enfatizar. Uma que eliminou aquela navegação do arco aórtico, né? A gente aprendeu que tem 3 tipos de arco aórtico que a gente tem que navegar. O tipo 3 é mais difícil, às vezes fica muito complicado de subir com o equipamento, né? Com o stent no pescoço do paciente, nas artérias, nas carótidas, né, para fazer o tratamento. Então, quer dizer, e se tiver uma calcificação, o risco de AVC, AVE já começa ali no arco da aorta, porque um pedaço da placa pode embolizar para o cérebro, né? E a outra grande característica do TCAR é que você consegue reverter o fluxo, você consegue clampear a carótida e retornar o sangue pela femoral, né? E o que a gente percebeu com o TCAR é que a curva de aprendizado é muito mais tranquila do que a curva de aprendizado para o stent carotídeo transfemoral. E isso ajudou muito a implementação do TCAR nos Estados Unidos. Mas eu acho que é sempre interessante a gente voltar para os guidelines, né? Que são baseados no CREST, no ACST, né? Em outros estudos, que a gente vê que até hoje a endarterectomia de carótida continua sendo a primeira linha na maioria dos pacientes sintomáticos e naqueles alguns que são assintomáticos, né, que tem um risco cirúrgico baixo. E o stent carotídeo ficava mais indicado para aqueles pacientes de risco cirúrgico mais alto, né? Algo que a gente tem discutido bastante é a terapia médica ótima, né? Que no passado, nos trials que a gente tinha, né, do NASCET, ou mesmo, né, dos primeiros CREST também, do primeiro CREST, a gente não incluiu necessariamente alguns medicamentos. Por exemplo, né, a gente tem hoje uma medicação nos Estados Unidos, aqui no Brasil provavelmente também, que chama Repatha, ou que é o PCSK9 inhibitor, que ajuda, ou na verdade faz essa ponte com a estatina. Então, essas medicações novas não foram incluídas na maioria dos trials que a gente tem visto. Então, a gente não tem muita noção, a gente não tem como comparar, por exemplo, o NASCET, que é mais ou menos uns 30 anos
já faz 30 anos que foi publicado, que, em que a terapia médica era aspirina e muitos pacientes não tomavam nem estatina. Então, fica difícil a gente comparar os resultados naqueles trials mais velhos. E o stent carotídeo era reservado para aqueles pacientes de alto risco, e o TCAR virou uma alternativa, porque não deixa de ser um procedimento que usa o stent, uma alternativa ao paciente que queria ser submetido ao stent, mas que também tem um risco de AVE muito menor. Eu não vou ler essa lista, né, de critérios fisiológicos anatômicos, mas essa é a indicação inicial do TCAR, que é muito parecida com a indicação do stent carotídeo transfemoral. Vocês podem perceber, né? A idade entra nisso daí, o status cardíaco, né? A insuficiência cardíaca congestiva, né? Com uma redução de fração de ejeção de 35%, menor do que isso, né? Angina instável. Critérios anatômicos, você consegue a ristenose pós a endarterectomia, a oclusão contralateral e alguns outros critérios que vocês podem perceber aqui. Nos Estados Unidos, os procedimentos são muito atrelados, são muito alinhados com o reembolso do que é pago ou o que não é pago, né? Se a gente for colocar isso em perspectiva, a gente consegue fazer a grande maioria dos procedimentos se eles tiverem um código para serem reembolsados depois que o procedimento ocorre ou para ser autorizados. Alguns dispositivos novos, eles não têm esse código, então fica difícil eles entrarem no mercado e ter uma dispersão, uma utilização grande nos Estados Unidos, porque eles têm que ser atrelados a um código do procedimento. Então, para o TCAR conseguir entrar nos Estados Unidos, ele teve que entrar sob um critério, e vocês podem perceber que o critério era bem parecido com os critérios que a gente tem até hoje, né? Paciente sintomático com estenose de carótida maior de 50%, assintomáticos maior de 80%, mas que os pacientes tinham que ser alto risco. E vocês vão ver o porquê que eu estou falando isso. E a grande maioria do reembolso tinha que ser atrelado a centros que tiveram, ou alinhados a centros que tinham os dados sendo gravados ou sendo acumulados em grandes bancos de dados que a gente chama nos Estados Unidos. Então, para poder ter resultado, para poder ter dado, para comparar a eficácia, para comparar a segurança do dispositivo. Então, esse é o começo do TCAR nos Estados Unidos. Depois disso, a gente começou a perceber que a gente tinha que credenciar quem iria ser as pessoas fazendo o TCAR. Vocês podem ver que tiveram três caminhos para credenciamento, que foi sugerido pela Sociedade de Cirurgia Vascular nos Estados Unidos, que vocês podem perceber que tem o primeiro caminho, que é o TCAR, mais 5 TCARs, né, que você poderia ser credenciado. O caminho 2, você tem menos de 5 TCARs, mas você tem mais de 25 procedimentos endovasculares com troca rápida, né, porque o TCAR é troca rápida, né, que a gente vê os dispositivos, ou se você fez mais de 25 procedimentos, mas aí você teria que estar sendo treinado por alguém, um proctor, ou, na verdade, fazer um treinamento extra. Então, isso aqui foi o que foi sugerido, né? Depois disso, né, eu não vou estar falando da evolução do TCAR, como é que começou e tudo mais, mas depois disso daí, a gente percebeu que a quantidade de dados sendo gerado foi muito grande, né? E o grande fator definitivo do TCAR nos Estados Unidos foi um banco de dados chamado Vascular Quality Initiative, que é o VQI, que é conduzido junto com a Sociedade de Cirurgia Vascular. E a grande maioria dos hospitais que tem cirurgia vascular, eles entram os dados todos os dias que eles fazem procedimento. Por isso que vocês veem esse número bem grande, né? 91 mil endarterectomia de carótida, 17 mil stents transfemorais, mais de 15 mil de TCARs nos Estados Unidos. E aí vocês percebem que o que aconteceu? A gente viu que a incidência de qualquer tipo de AVE ou qualquer tipo de acidente isquêmico transitório foi, nesse caso aqui, de AVE menor do que 1,7%. Foi 1,7% para a endarterectomia de carótida, 2,7% para o stent transfemoral e 1,8% para o TCAR,
que foi uma coisa significativa comparado com o stent transfemoral. Então, a primeira luta do TICAR foi com o stent transfemoral e os números foram melhores para a AVE, a mortalidade, com o TICAR comparado com o stent transfemoral. Então, essa é uma publicação de uns 3 anos atrás, 2022. E baseado nessa publicação, a gente começou a ter um diferenciamento do TICAR que não foi só para alto risco, mas começou a ser indicado e recebeu uma aprovação para ser feito em pacientes que são de baixo risco também. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer TICAR para qualquer paciente nos Estados Unidos, de qualquer risco, e é por isso que a gente discute até hoje se o TICAR deveria ser primeira linha ou se a endarterectomia continua sendo a primeira linha, porque ambos os procedimentos são reembolsáveis, ambos os procedimentos são factíveis e pagos nos Estados Unidos. O grande problema do TICAR que eu vejo até hoje é que a gente não tem um CREST trial, por exemplo, randomizado que compare o TICAR. O CREST-2 trial não usou um dos braços do CREST-2 trial, é o stent transfemoral. E o TICAR não entrou nesse estudo randomizado. Então, a gente não vai ter dados ainda randomizados com o TICAR. E aí, o pessoal me pergunta, por que a gente não tem o TICAR como um braço? Se você colocar em perspectiva, o número de cirurgiões vasculares nos Estados Unidos é infinitamente menor do que o número de cardiologistas intervencionistas, neurointervenção nos Estados Unidos. E eles não fazem TICAR. Então, fica mais uma parte de saúde pública que eles focam mais no stent transfemoral e também porque o stent transfemoral tem mais história nessa situação. O que a gente vê é que o TICAR, os dados do TICAR é baseado em estudos que são prospectivos, né, open label, que a gente pode perceber aqui, o single arm, que são os Roadster Trials, né? Tem o número 1, tem o número 2, que são registros, na verdade. A gente entra os dados, mas a gente não tem uma randomização para o TICAR. Mas porque os números são muito favoráveis e os números são bem grandes, o FDA acaba aprovando e o device, né, o dispositivo é seguro nessa conjuntura. E se vocês conseguem ver aqui, essa é uma publicação também. Naquele mesmo tempo, em 2022, tiveram várias publicações fortes. E essa é uma comparação do Roadster 1, que foi o primeiro trial para poder aprovar o TICAR pelo FDA da segurança. Vocês podem perceber que tem o Roadster 2, tem o VQI, o banco de dados, né, que é de monitoramento, né, de Surveillance Project. E vocês veem que se vocês colocarem lá ipsilateral stroke no Roadster 2, né, no primeiro ano foi 0. Né, comparado com os 30 dias, 3 strokes, né, que é o AVE, na verdade, que é de 0,5%, e 0 AVCs em um ano no Roadster 2. Então, quer dizer, os números são muito favoráveis, né? Mas a conclusão é que em pacientes de alto risco, o TICAR continua tendo uma performance muito positiva, não só 30 dias, mas até um ano que a gente viu os pacientes. Mas a gente precisa ainda comparar com a endarterectomia de carótida. Como tudo na medicina que fica uma coisa, que é algo inovativo, muita gente acaba fazendo e acaba extrapolando o uso da técnica, né? E tenta fazer com que a técnica se adeque, o paciente se adeque à técnica, não a técnica se adeque ao paciente. Então, vocês podem perceber aqui que isso é uma publicação, né, que foi publicado 2 anos atrás pelo grupo, eu acho que da Missy Humphries, né, da UC Davis, que você precisa ter uma distância entre a clavícula, a cabeça clavicular até a bifurcação da carótida de pelo menos uns 5 centímetros para que o dispositivo consiga entrar no pescoço pela incisão que a gente faz. Quando essa distância não ocorre, né, a gente acaba falando que o paciente não é um candidato ao TICAR. Então, o TICAR não é para todo mundo, não é todo mundo que pode ter o TICAR por razões anatômicas. A gente viu que tiveram pessoas que pensaram e falaram assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou suturar um conduíto na carótida para conseguir diminuir essa limitação e poder fazer o TICAR pela carótida.
E vocês veem que essa é a fotografia da publicação, né? Que é um conduíto de Dacron, que vocês veem de 8 milímetros, para a entrada do TICAR. Isso ficou meio controverso, porque se você tem que suturar um conduíto na carótida, muita gente acabou discutindo e falando, se você for fazer isso, acaba fazendo já endarterectomia de carótida, porque já virou um procedimento muito grande para poder adequar a prática. Então a gente está vendo que as pessoas têm extrapolado um pouco essa indicação, né? Esse é um paciente meu, né? Eu acho que tem casos que eu acho que o TICAR é bom. Paciente, por exemplo, esse paciente é um paciente meu, de 92 anos, que jogava golfe, né? Ele está vivo ainda, ele tem 96 anos, já tem 4 anos de segmento depois do TICAR, sem nenhum problema. Mas ele tinha uma doença, uma calcificação quase circunferencial da carótida, que a gente ficou com um pouco de receio de fazer o stent transfemoral, porque o stent não poderia estar comprimido, não ia abrir dentro da carótida, né? Naquele momento, nos Estados Unidos, começou também a entrada da litotripsia intravascular, e a única maneira que eu achei, em termos de fazer com a calcificação para o stent abrir, era fazer o Shockwave, que está disponível no Brasil também, né? Para poder abrir. Vocês podem perceber a calcificação da artéria, né? Da carótida. Aí vocês veem o que a gente chama de train tracks, né? Que parece que é o trilho do trem ali, né? Que é de cálcio ali. Que a gente conseguiu abrir que eu consegui abrir com o Shockwave e abrir o stent, e o paciente foi tratado sem nenhum problema, né? Com fluxo reverso. E 3 anos de follow-up, a velocidade normal, agora está com 4 anos de follow-up. Agora, esse é um paciente que teve uma calcificação muito grande da carótida, um paciente com pescoço irradiado, um paciente que teve traqueostomia, um pescoço hostil, que a gente não conseguiu fazer a endarterectomia de carótida nesse paciente. Transfemoral, o paciente com uma doença aterosclerótica muito grande, sintomático, né? Que a gente optou por fazer o TICAR, né? Então, vocês podem perceber aqui a calcificação ali, uma calcificação muito grande, circunferencial, né? E o paciente com uma parte sintomática, né? Um sopro sintomático. Aqui é o procedimento, né? Que a gente vê aqui. E nesse procedimento, que não foi feito por mim, foi feito pelo chefe da nossa divisão, você pode ver que o fio guia está subindo ali, né? E depois o fio guia, para conseguir entrar, a gente não conseguiu, o balão não subiu, os dispositivos não subiram, e ele optou, na verdade, por usar um aterótomo, que é o CSI, né? Que é um Orbital Atherectomy, vocês conseguem ver ali, o fio subindo, e do outro lado ali, vocês podem perceber o aterótomo passando pela lesão, várias passagens pela lesão, né? Tem um outro vídeo aqui do outro lado, vocês podem perceber também, né? Ali está o vídeo, né? Aí vocês estão vendo aqui a calcificação, né? Que é bem grande aí, né? A gente está com o TICAR. E aí o vídeo do lado direito, o outro vídeo do lado direito, aí vocês vão perceber que o aterótomo acabou passando ali do outro lado direito. A gente está vendo aqui, né? A gente vai estar passando o aterótomo aí. Então, só para finalizar esse caso, que é um caso desafiador do TICAR, para o próximo slide, vocês podem perceber o CSI, a broca, na verdade, entrando. Eu não tô dizendo que isso é um procedimento que deva ser feito, que deva ser um procedimento para gente que tem uma curva de aprendizado, mas vocês podem perceber o aterótomo subindo na carótida e com dificuldade, né? Porque tem uma calcificação muito grande, e aí a gente conseguindo passar a estenose, que é uma estenose muito calcificada. Nos outros vídeos aqui do outro lado também, né? Vocês podem perceber a broca subindo e descendo do CSI. E a carótida está clampeada, e aí vocês conseguem ver o ganho luminal na carótida para fazer isso daí em preparação do stent para o TICAR, né? Então isso é um procedimento de exclusão, é um procedimento muito raro. Vocês podem perceber o resultado final do vídeo que a gente está mostrando, vai estar mostrando aqui para vocês, né? E aí vocês veem a quantidade do stent ali, né?
e a quantidade do debris que tem ali das partes da fração aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver se tem o vídeo ali do lado ali do meio, com o resultado final do stent, né? E vocês podem perceber a quantidade de fragmento de placa que veio. Isso daí só consegue ser feito, na verdade, porque a gente tem vocês podem perceber o stent aberto, né? Conseguiu ser aberto depois que a gente conseguiu ter o ganho luminal e fazer o balonamento do stent. Mas a quantidade de debris que veio na circulação reverso, do fluxo reverso, é muito grande. Esse paciente não teve nenhum AVE, não teve nenhum problema, foi para casa no dia seguinte desse procedimento. Então, eu gostaria de dizer que isso é um procedimento de exclusão, eu não recomendo isso daí ser feito mesmo para as pessoas mais experientes, mas eu acho que o TCAR começou a abrir um leque de opções que a gente não tinha antigamente para pacientes de alto risco, com pescoço hostil, que a gente tinha uma dificuldade muito grande de enfrentar com a endarterectomia de carótida. Ano passado, na Sociedade de Cirurgia Vascular, no Congresso Brasileiro, né, que foi em Boston, em Washington, D.C., teve uma apresentação de um estudo multicêntrico, né, retrospectivo, com dados retrospectivos em pacientes que foram submetidos ao shockwave, que é a litotripsia carotídea, né? Esse estudo não foi um estudo que teve uma aceitação muito grande durante o congresso. Eu lembro que eu estava na plenária, a gente respondeu e o estudo foi um pouco atacado, porque o índice de complicação, porque o denominador é muito pequeno, né? Eles tiveram dois AVEs e 2 AITs, vocês podem perceber que chegou a 9% em pacientes assintomáticos. Foi um número cotado como inadmissível para esse tipo de situação. Claro que foram só 22 pacientes. Então, para mim, o Shockwave funcionou algumas vezes na minha prática, mas esse estudo falou que a gente tem que ter um pouco de reserva em usar técnicas adjuvantes durante o TCAR, né? Vocês podem, aqui está o que foi um pouco atacado, né? Não só isso, mas o dispositivo tem um custo e tem muitos sistemas. Por exemplo, foi apresentado no Charing Cross há 3 anos atrás, que, porque não tem estudo randomizado, a parte britânica da história é que eles querem ter um estudo randomizado melhor, não só um registro, não só um banco de dados, para poder justificar o custo-benefício disso daí. Depois disso daí, a gente acaba vendo alguns estudos de de eficiência, né? O Mahmoud Malas da UCSD publicou aqui, vocês podem perceber que para o custo, na verdade, $150 mil ali, quali, né, para TCAR, e é efetivo, começa a ser efetivo o custo-benefício comparado com a carótida em aproximadamente 6 anos. Então você tem que ter uma noção de que o paciente tem que ter uma sobrevida de 5 ou 6 anos para poder justificar o custo do TCAR nesse momento aqui, que foi baseado nessa avaliação. Independente disso, porque tem um código, tem um reembolso, né? Eu estou acabando a minha aula agora, vocês podem perceber que o número de stent transfemoral deu uma caída pequena, né? O TCAR subiu e a endarterectomia de carótida acabou caindo. Eu tenho como dizer para vocês, essa tabela é uma tabela grande, mas vocês podem perceber que tem algumas vantagens de fazer o TCAR. O TCAR é muito mais rápido do que fazer uma endarterectomia de carótida em muitos centros. Claro que tem gente... Eu agradeço o convite do Dr. Arno, né? O Dr. Arno é um gigante na cirurgia de carótida. A gente sabe que ele uma vez a gente debateu, e ele com certeza, eu acredito que o Dr. Arno consiga ser mais rápido ainda do que o TCAR, mas em mãos menos experientes, o TCAR acaba sendo mais rápido do que a endarterectomia de carótida, que continua sendo a primeira linha de tratamento. E vocês veem que o que, na verdade, tem sido o grande advento do TCAR foi que, comparando 4 a 5% de incidência de AVC, né, com 1,4% no Roadster, fica muito difícil de a gente fazer essa comparação, e a gente vê que o risco de stroke acaba diminuindo, né? Tô acabando a minha aula, eu acho que foi uma aula meio prolongada, mas assim, o TCAR não é a primeira linha de tratamento para doença carotídea, deve ser para pacientes de baixo risco. Na minha opinião, a endarterectomia de carótida continua tendo resultados fenomenais, muito comparados também. Muita gente hoje em dia acha que o TCAR
tem que ser a primeira linha de tratamento, eu não acho. Acho que a endotraqueotomia de carótida é ainda, para paciente de baixo risco, uma cirurgia fenomenal, né? Mas a endotraqueotomia de carótida não é para todos, não é para todos os pacientes. Tem uma curva de aprendizado muito menor do que o stent transfemoral. O índice de complicação é muito menor do que o stent transfemoral com relação a AVC. A gente também tem que o TCAR tem tomado um pouco da... tem um lugar, né, para os pacientes que não são candidatos para endotraqueotomia de carótida, né? A gente ainda precisa de trials randomizados que incluam o TCAR como um braço da pesquisa nesse caso. A gente precisa de mais estudos de custo e eficiência do TCAR também. A gente viu o de malas para tentar diminuir o preço, para tentar diminuir o custo do device. Eu acho que a gente tem que ter sempre um cuidado extra quando tem uma tecnologia nova chegando no mercado, para a gente não se perder e começar ao invés de adequar o dispositivo à realidade do paciente, e não adequar o paciente à realidade do dispositivo e focar só no dispositivo. Mas eu agradeço muito a oportunidade de apresentar. Obrigado. Rafael, parabéns pela excelente apresentação. Deu um amplo panorama aí do status do TCAR no momento. E vou lhe falar, fiquei impressionado esse caso aí de aterectomia carótida, um pouco assustado com aquele material todo, mas é até bom frisar que são casos de exceção, né? Mas realmente o TCAR ele vem a suprir uma lacuna que foi deixada depois que o sistema que existia anteriormente da reversão de fluxo foi idealizado pelo Parod e infelizmente deixou de ser comercializado. Aqui no Brasil, nós tivemos há cerca de 10 anos uma ampla experiência com o PAES, como era chamado à época, o sistema que o Parod idealizou e agora comercializava. E até onde eu soube, por questões econômicas, ele foi retirado do mercado, porque a empresa não conseguia ter um equilíbrio financeiro no dispositivo para que ele continuasse. Era uma opção muito interessante à época, mas ele não digamos assim, ele tinha ainda um calcanhar de Aquiles que você precisava cruzar o arco aórtico, né? Coisa que o TCAR, enfim, dispensa essa necessidade, o que é muito interessante. Hoje, como você encaixa o TCAR na sua prática clínica? Você, digamos assim, você consegue usar o TCAR dentro do sistema da universidade? Você só consegue usar em casos que se incluem em algum estudo? Ele hoje está disponível para o paciente nos Estados Unidos, se você quiser indicá-lo e eu queria entender nos Estados Unidos quantas vezes a mais seria o custo do TCAR comparado à angioplastia convencional? Eu diria que deva ser, porque a gente tem um stent, né? O stent é o mesmo, que a gente vai estar hoje em dia, né? Tem um stent da Silk Road, mas a gente teria, começando pela parte do custo, né? Os dispositivos, tem a utilização da sala do centro cirúrgico também, que tem um custo, tudo isso daí é contabilizado, né? Mas assim, em termos de dispositivo, o dispositivo deva ficar aí só o dispositivo, que é algo a mais, né? O de fluxo reverso, provavelmente aí em torno de 1,5 vezes mais caro do que o stent transfemoral, né? 2 vezes mais caro do que o stent transfemoral. Mas em termos da carótida, de fazer endotraqueotomia de carótida, eu lembro que em termos de custo de equipamento para fazer, né, endotraqueotomia de carótida, você tem o custo do centro cirúrgico, né, do equipamento que a gente consegue reesterilizar e tudo mais. Eu acho que o TCAR ficaria aí uns 4 ou 5 vezes mais caro do que uma endotraqueotomia de carótida, que é muito mais barato do que o TCAR. É acessível a todo mundo nos Estados Unidos, mas cada hospital tem que credenciar os equipamentos que devam ser usados no hospital, né? Não é um procedimento de alto custo,
né? O equipamento não é um equipamento de alto custo, comparado, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? As endoprótese de aorta, elas são muito mais caras do que um dispositivo de TCAR, numa proporção de 3 vezes mais caro do que um TCAR, por exemplo, uma endoprótese de aorta abdominal, por exemplo. Pode ser até 2 vezes mais caro, 2 a 3 vezes mais caro, dependendo da prótese, que seria um alto custo, né? Que seria, por exemplo, ramificada, para subclave e tudo mais, em comparação, teria um pouquinho mais de dificuldade de entrar no sistema, comparado com o TCAR, que tem um custo muito menor para o sistema. Então, é disponível. E assim, nos Estados Unidos, contanto que você consiga recuperar o custo pelo procedimento, o hospital não tem tanto problema com isso, mas acaba cortando bastante, comendo bastante a margem de lucro, na verdade, porque o equipamento custa bastante, então você tem que subtrair daquilo que vai ser reembolsado e tudo mais. Mas, na grande maioria das vezes, o TCAR não tem tanto problema de ser utilizado. E nos Estados Unidos, muita gente tem feito, a curva de aprendizado é muito baixa, comparado com o stent transfemoral, que a gente precisava de 25 casos, 20, 25, 50 casos para ficar proficiente. Eu vejo, treinando os residentes, que às vezes em 3, 5 casos de TCAR, os residentes já sabem a sequência de clampeamento, já sabem a sequência de fazer o procedimento. E nos Estados Unidos tem algo interessante, né? A grande maioria dos dispositivos de alto custo, ou mesmo de médio custo, que nem o TCAR, a gente tem um suporte avassalador, um suporte muito grande, maciço, de representantes, da parte de representação clínica do TCAR, né, do grupo do TCAR. Cada vez que a gente faz um procedimento, geralmente a gente tem o representante da Silk Road na sala com a gente fazendo o procedimento. Aí você imagina o quanto ocupados eles não são, correndo em todo o território, né? Eles é uma equipe grande, mas a grande maioria a marca agenda o caso, e eles vêm e ajudam a gente com o equipamento, né? Trazem o equipamento e tudo mais. Mas são pessoas que são parte da Silk Road, não tem muita essa diferenciação daqui, como aqui no Brasil, tem esse distribuidor e tal. Nos Estados Unidos é a companhia mesmo que provê o suporte para a gente fazer o procedimento. Então, são diferenças que a gente tem nos Estados Unidos, que aqui no Brasil eu não sei como é que vai ser ou como é que vai estar, mas no começo eu acredito que vai ter bastante monitoramento de resultados. E digamos que você estivesse no seu consultório agora, lá no Colorado. O paciente chegou, está na sua frente. Como hoje, em 2025, você dividiria seus casos entre endarterectomia, angioplastia convencional e TCAR? Né? Que população você selecionaria para cada uma dessas 3 opções? Ou você acha que não tem detalhes, critérios anatômicos ou fisiológicos que se definem? Como é que você seleciona hoje? Então, eu particularmente, depende do paciente, né? Se o paciente é um paciente de 55 anos, né, que fumou, era tabagista, não é mais tabagista, aí o paciente chega, o paciente bem condicionado, a lesão mais ou menos não alta, né? C3, C4, vamos dizer, né? E é aquele tipo de lesão que é muito favorável à endarterectomia de carótida. Eu vou discutir com o paciente, que é um paciente que só não tem muita comorbidade, só é hipertenso, vamos dizer, hipertenso, fumou, tem essa placa, e eu vou estar discutindo com o paciente a endarterectomia de carótida por causa do baixo risco, né? Se o paciente é um paciente que chega para mim, teve um AVC, por exemplo, a semana passada, chegou para o consultório, saiu do hospital, veio para o consultório, e eu tenho, vamos dizer, essa janela de tratamento, janela de oportunidade, que seriam 2 semanas, eu vou estar falando para o paciente, que é um paciente de 85 anos de idade, com um monte de comorbidade, 2 litros de oxigênio, que é o outro extremo, eu vou estar falando com eles e falar, olha, a gente poderia estar fazendo essa cirurgia de carótida, mas eu recomendo você ter o TCAR, para ter um resultado bom, muito bom, comparado com a endarterectomia de carótida, mas que tem menos insulto cirúrgico ou operatório. Agora, eu acho que a grande questão é o stent transfemoral, né? A gente é muito bom no centro cirúrgico, quando fazendo as cirurgias e tudo mais, então, para a gente,
não é um desafio fazer ticar. É uma incisão pequenininha no pescoço aqui, muito pequena, 2 centímetros, 2,5 centímetros no pescoço, até menor, que a gente consegue, na verdade, fazer a dissecção da carótida, né? Fazer uma sutura em bolsa, que a gente chama, né? Ou, na verdade, uma sutura em U invertido, e colocar o device, clampear a carótida, liberar o stent, e fechar a pele e acabou. Ao invés de fazer o stent transfemoral, num paciente que vai estar se movendo, um paciente de 85 anos, que tem um monte de comorbidades e tudo mais, eu, particularmente, na minha prática, eliminei o stent transfemoral, por causa que os resultados com o TICAR são excelentes. A incidência de AVC no nosso serviço é em torno de 1 ou 2%. Então, é difícil da gente conseguir bater o TICAR, porque quando vocês começarem a fazer aqui no Brasil, com certeza vocês vão perceber que é uma coisa assim, rápida, né? Pabuf, você acabou de fazer e acaba tendo um resultado muito bom. Então, para mim, eu particularmente eliminei o stent transfemoral, que eu fui treinado no stent transfemoral, tanto no Brasil, né, na Unesp, lá em Botucatu, mas aí também lá nos Estados Unidos eu fui treinado nessa parte, mas eu acabei eliminando por causa dos bons resultados que o TICAR tem. É interessante você falar isso, que realmente que você eliminou o stent transfemoral, que realmente o stent transfemoral ele deixa você em algumas situações de menor controle, né? A impressão que me dá com o TICAR é que você seria uma forma de você ganhar esse controle que você tem na cirurgia convencional. Agora, achei muito interessante isso que você falou da curva de aprendizagem. A que se deve, na sua opinião, a curva de aprendizagem do TICAR ser mais curta do que o stent transfemoral? Quando eu falei eliminei, você poderia ter me perguntado, falar assim, mas eliminou de vez? Não tem nenhum procedimento que você faz transfemoral? Tem. Por exemplo, eu tive um paciente meu que tem uma traqueostomia terminal, né? O pescoço é completamente hostil, assim, teve dissecção bilateral para câncer de pescoço, né? Cabeça e pescoço. Então, assim, se você vê o pescoço, na verdade, virou uma massa, assim, cimentada. Você não conseguiria entrar na carótida, talvez nem para fazer o TICAR, porque totalmente rígido, né? Um colar rígido aqui de radiação e dissecção, assim, e uma traqueostomia terminal. Nesse paciente eu fiz transfemoral. E era um paciente jovem, de 47 anos, que teve câncer de cabeça e pescoço, né, de laringe, que eu acabei fazendo transfemoral. Então, assim, quando eu falo eliminei, na grande maioria das vezes, ainda eu acho que o stent transfemoral tem um lugar. E outra coisa que a gente sempre discute lá é que o intervencionista, né, a gente tem intervencionistas lá na Universidade do Colorado, né, da neurointervenção, né, que são 2 neurocirurgiões e um neuroradiologista, né, que a gente conhece. Os resultados deles com o transfemoral são excelentes, que são até parecidos com o do TICAR. Então, quer dizer, depende quem faz o procedimento, tá? Se a pessoa... Eu lembro discutindo com o Leonardo Lucas uma vez, aqui do Rio, né, o Léo. E o Léo é uma pessoa que faz muito stent de carótida, né? Então, quer dizer, em mãos, assim, bem treinadas, acaba ficando vai ficar uma decisão do cirurgião vascular fazer o transfemoral ou fazer o TICAR. A curva de aprendizado eu acho simples. Por quê? Porque a gente está acostumado a dissecar artéria, né? Então, fazer uma incisão e dissecar a artéria, fazer a exposição da artéria, dissecar a artéria e colocar lá a fita umbilical, né? Ou, na verdade, colocar o que a gente chama de vessel loop lá na carótida, tem que ser rápido, né? 5, 10 minutos você já faz lá o acesso, né? Aí você tá lá com a carótida na mão. Aí você coloca o pontinho lá, que é na sutura em bolsa, o U invertido lá, e aí você faz a punção. Clampeia a carótida, faz a punção, reverte o fluxo. Quer dizer, não tem muito segredo. É um procedimento que eu não vejo, não é um procedimento... Claro que tem casos que você fala, esse TICAR foi difícil, né? Mas na grande maioria das vezes, se a carótida comum, se o acesso é bom, se a carótida comum é bom, que é, na verdade, um dos critérios para a gente poder fazer ou não o TICAR, fica fácil. Você dissecou,
ganhou o jogo, né? Você clampeou ali, fez a punção, né? Fez a punção, depois clampeou. E aí você consegue fazer todo esse procedimento e na grande maioria das vezes, quando você faz o fluxo reverso, o cérebro geralmente está protegido, né? Porque você tem o outro lado também, você está fazendo isso daí. E a tolerabilidade do paciente é muito grande. No começo da minha experiência com o TCAR, porque eu tinha disponível no meu serviço, eu fiz muito monitoramento com eletroencefalograma contínuo, que é o Continuous EEG, né? Porque eu queria saber se tinha diferença quando eu clampeava e tudo mais, né? Acabei fazendo isso daí. Não teve diferença nenhuma. O cérebro ficou protegido durante todo o fluxo reverso quando eu fiz o Continuous EEG, que é a monitorização, né, cerebral com eletroencefalograma real time no centro cirúrgico. E é sensacional, porque você fala assim, e o paciente às vezes tem oclusão contralateral, às vezes tem doença de vertebral de um lado, o cérebro, na verdade, está sendo perfundido por uma vertebral. E quando você faz o fluxo reverso, o paciente não tem AVC. Na grande maioria das vezes, eu nunca tive, entendeu? Então, assim, como é que a gente consegue explicar que o fluxo reverso do cérebro inteiro, na verdade, funciona se o paciente não tem oclusão contralateral, você clampeou, né? Então, acho que é fácil de explicar porque a gente está acostumado a dissecar a artéria, clampear a artéria e não muda, né, no pescoço. E você não avalia o polígono para indicar o TCAR ou não? Então, a gente geralmente faz, tem como indicar TCAR com o Roadster One, na verdade, você conseguia, na verdade, ver a altura da bifurcação com ultrassom. Dá para fazer isso, eu acho que a gente já discutiu muito, tem grandes gigantes no ultrassom, como o Enrico Ascher, o grupo dele lá também, né, que consegue fazer procedimentos guiados por ultrassom. Mas o ultrassom também poderia ser feito, poderia estar ajudando a gente a fazer o pré-operatório dos pacientes. Mas na grande maioria, Bernardo, a gente faz uma tomografia de cabeça e pescoço para ver as distâncias, para ver a calcificação, para fazer um planejamento mais adequado em termos de altura. Dá para fazer com ultrassom? Dá. Mas a gente geralmente faz com a angio-TC de cabeça e pescoço. Quando você faz a angio-TC de cabeça e pescoço, você acaba tendo polígono e tendo uma ideia disso daí. Agora, se a gente não vê o polígono completo, já tiveram casos que fizeram o TCAR mesmo não tendo um polígono completo, que o paciente não teve AVC. Então a gente ainda não consegue entender, eu particularmente não consigo entender completamente, porque há vários sistemas colaterais para poder, na verdade, fazer com que o fluxo reverso funcione e o paciente não tenha um AVC. Eu acho que ainda não está completamente elucidado esses sistemas colaterais que fazem com que um paciente, que você fala, não, se eu clampear a carótida por 30 minutos nesse paciente, o paciente vai ter um AVC gigantesco, né? Aí a gente clampeia, faz o fluxo reverso, provavelmente recruta colateral, entendeu? Consegue fazer com que o cérebro fique perfundido de uma maneira reversa e o paciente não tenha um AVC. Então, eu acho que assim, tem coisas que a gente não consegue entender ainda, eu acredito, mas que fazem com que os resultados do TCAR sejam excelentes. Mas eu acho que tem alguns fatores de colaterais que a gente não consegue entender ainda, que fazem com que a gente consiga fazer esses procedimentos com segurança. É interessante isso. Agora, nos últimos 70 anos, a endarterectomia carotídea tem reinado absoluta no tratamento desse território, né? Apesar da angioplastia transfemoral ter tentado evoluir, e, enfim, mas nunca realmente os resultados mostraram que se abalaria o resultado. É claro que, como você bem colocou, depende de quem faz, mas se você efetivamente pegar estudos e mostrar melhores práticas de endarterectomia versus melhores práticas de estente transfemoral, a endarterectomia tem realmente reinado com excelentes resultados. Tem o fato do custo ser muito baixo da endarterectomia quando comparado a qualquer procedimento endovascular. Na sua opinião, o TCAR ameaça o reinado da endarterectomia carotídea? Não só eu acho que ameaça, mas assim, não vai retirar. Eu acho que a endarterectomia carotídea é uma cirurgia não só uma beleza eterna, né?
para gente que é cirurgião vascular, mas tem resultados de 70 anos e tem resultados fenomenais, principalmente para paciente sintomático, né? Eu acho que o TCAR já tomou muito espaço da endarterectomia de carótida, né? Aquele gráfico que eu mostrei para vocês lá, a endarterectomia de carótida descendo e o TCAR subindo, é uma prova disso, né? Porque o TCAR acaba sendo mais rápido. Vocês vão perceber isso quando as coisas começarem a fazer mais aqui, né? O número, a segurança do TCAR é muito grande, tá? É uma incisão pequena, né? Que acaba sendo muito, muito fácil, a curva de aprendizado é muito pequena. Eu acho que a endarterectomia de carótida sempre vai existir. Na minha opinião, sempre vai existir, né? Que os resultados são excelentes a longo prazo, principalmente a longo prazo para paciente de baixo risco. Eu acho que não tem cabimento, na minha opinião, eliminar a endarterectomia de carótida e só fazer o TCAR, porque também o TCAR tem limitações, né? Da distância da cabeça clavicular. Aí você vê gente fazendo conduíto, que eu acho que é excessivo. Entendeu? Se você tiver que fazer um conduíto para fazer o TCAR, na minha opinião, a não ser que a bifurcação seja em C1, que aí você precisa fazer, né, uma coisa assim, seria justificável. Mas na grande maioria das vezes, tem que ser uma coisa de exceção. Então, acho que a endarterectomia de carótida tem um reinado, não vai mudar muito. E tem outra coisa que eu falei no Science, há 3 semanas atrás, que a gente nos Estados Unidos, como chefe de residência, né, diretor de residência, tem números mínimos que os residentes precisam mandar para o American Board of Surgery para poder serem qualificados para poderem fazer o título de especialista nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, você precisa mandar a lista de procedimentos que você fez e tem um número mínimo de procedimentos que a gente tem que fazer carotídeo, que eu acho que são 25, na verdade, endarterectomia e tal, 25 procedimentos carotídeos para poder você ser elegível a fazer a prova de título de especialista. Então, assim, o que aconteceu? Com o TCAR, a endarterectomia de carótida começou a diminuir, a gente começou a ter problemas em alguns serviços lá nos Estados Unidos, com os residentes tendo uma experiência menor de endarterectomia de carótida e os números, os minimal requirements, que a gente chama, menor, e a gente teve que voltar atrás e falar, olha, a gente precisa parar de começar a fazer totalmente TCAR para todo mundo, porque a endarterectomia de carótida, os residentes têm que também fazer e aprender e tem que ter um balanço, tem que ter um equilíbrio, eu acho, né? A gente agora, eu acho que está chegando no equilíbrio, está começando a achar um equilíbrio, um chão, entre o TCAR e a endarterectomia de carótida hoje em dia, mas ainda a endarterectomia de carótida está ganhando o território porque é rápido e os resultados são bons. Eu, como fã da endarterectomia de carótida, fico um pouco até preocupado com essa ameaça do TCAR, mas vamos esperar chegar no Brasil. Mas esse tópico que você colocou é muito interessante, realmente, porque nós temos uma grande preocupação com o treinamento dos residentes. E com o avanço da tecnologia, os mais novos estão sendo menos expostos à cirurgia aberta e, afinal de contas, nós somos cirurgiões. Os residentes têm que ser treinados em cirurgia, porque sempre vai haver uma situação em que a cirurgia aberta será necessária, será a melhor opção. Independente do avanço tecnológico, sempre será necessário ter essa habilidade, ter esse treinamento. Então, achei muito importante isso que você falou de manter o volume também de endarterectomia carotídea com esse objetivo, até porque você tem que treinar o residente para estar apto numa situação de trauma, numa situação inesperada, né? Então, mas realmente é impressionante o que você está transmitindo aqui nos transmitindo em relação à perspectiva do TCAR. Na sua aula ficou muito claro, acho que ainda falta um estudo comparando as opções, acho que estamos carentes de um estudo randomizado, acho que aí cabe a Silk Road, né, promover isso para a gente tentar colocar de uma maneira baseada em evidências, né, o local onde cada opção terapêutica vai ocupar.
Me impressionou muito esses seus casos aí, com esse que você demonstrou da aterectomia e esse caso também da litotripsia intravascular. Você acha que o TCAR ele possibilita o advento de novas ferramentas, de novas terapêuticas na carótida? Como é que você vê isso? Você acha que no futuro nós vamos estar fazendo mais aterectomia carotídea? Talvez você... O que você pensa nisso? Você acha que isso vai impactar resultado ou você acha que vai realmente, na sua impressão... Hoje, em 2025, obviamente, são casos de exceção, mas eu digo daqui a 10 anos. Você acha que pode ser que abra, né, o TCAR abra a possibilidade de novas ferramentas na carótida? É interessante essa pergunta, porque quando eu fiz o primeiro caso de litotripsia, a gente publicou em 2020, pelo TCAR. Pelo meu conhecimento, eu acho que foi a primeira publicação do primeiro caso de litotripsia em 2020. E no mesmo ano, no mesmo tempo, teve também um grande amigo nosso, né, que é o Nicholas Mawad, lá de Michigan, que ele fez a primeira aterectomia com CSI na carótida porque ele não conseguiu subir o device, o paciente era sintomático, está lá com fluxo reverso, e ele fez, né? E é uma história bem interessante, porque quando a gente fez isso daí, eu tive o representante da Silk Road, e é o que a gente chama de, tecnicamente, muito embora a litotripsia não tenha um vaso, né, femoropoplíteo, né, nessa definição, mas que muita gente considera como off-label, que a gente chama, né, porque não é aonde a gente geralmente usa aquela tecnologia, né. E eu lembro que hoje em dia a Silk Road pertence à Boston Scientific, né? Que a Boston Scientific acabou comprando a Silk Road, né? E naquele momento era Silk Road, né? Era meio do caminho, né? Meio que startup, estava começando também. E entrando na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e tudo mais, eu lembro que quando isso daí aconteceu, a gente recebeu uma ligação da Sumaira, que era... que era a CMO, a Chief Medical Officer, né, da Silk Road. E eu lembro que essa ligação aconteceu e para perguntar o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo, porque o dispositivo é novo e tal. Quer dizer, abriu esse leque, né, de opções que a gente teria para fazer, né? E teve muito receio, né? Porque sempre que tem alguma coisa que na medicina a gente tá fazendo para avançar a medicina, por exemplo, eu acho que o exemplo clássico é o Journal Vascular, o Journal Vascular Surgery recusar o paper do Parodi, né, que acabou indo para o Annals of Vascular Surgery, porque, na verdade, imagina fazer isso daí, a cirurgia de aorta, né? Quer dizer, toda vez que acontece alguma coisa diferente na medicina que você está fazendo, né? Claro, com um respaldo, que não seja uma coisa totalmente fora do comum, né? Assim, fora da realidade de segurança, sempre tem um questionamento, fala assim, não, mas você vai colocar uma prótese de aorta, 2 stents com uma prótese dentro da aorta, né? Quer dizer, fica sempre uma discussão que as pessoas não ficam muito confortáveis, né? E a gente recebeu essa ligação, eu lembro de estar falando isso daí, né? Para tomar cuidado, para a gente monitorizar isso daí, esse novo artigo falando que tem que tomar cuidado e tudo mais. Eu acho que essas são técnicas de muita exclusão. Eu mostrei esse caso da aterectomia porque, na verdade, o FDA, a gente tem off-label e tudo mais, mas em casos que o paciente vai se beneficiar, não tem outra saída, né? E o médico tem que decidir o que é melhor e o que é mais seguro para o paciente, que a gente consiga fazer e consiga tratar o paciente. Eu acho que é interessante que nos Estados Unidos tem essa parte do off-label, né? Que a gente viu on-label, off-label, on-label, off-label, que é o que a gente está falando aqui, né? De aterectomia na carótida e tal. E a gente percebe que continua sendo feito o off-label. Aí você fala, pô, os Estados Unidos tem essa divisão, né? Tudo certinho e tudo mais. Mas a gente vê coisas nos Estados Unidos que são completamente fora do padrão, né? Que são off-label. Eu acho que a grande sacada disso daí é que o FDA não regula. O FDA não regula como o médico deve praticar a medicina. Quem regula o que o médico deve fazer medicina, o ato médico, são os que a gente chama de medical boards, que seriam os semelhantes ao nosso CRM. Quem regula a prática da medicina, vamos dizer, aqui no Brasil, eu não sei se eu estou certo ou errado, mas seria o CRM.
e o Conselho Federal de Medicina, né? Nos Estados Unidos existe um CRM, que é o Medical Board, né? Que eu vou falar que eu faço parte do Medical Board no Colorado. É público, né? Eu sou parte dessa parte, é um braço governamental que faz parte disso daí. Então, o board, na verdade, regula a prática da medicina, não o FDA. Então, se eu preciso usar um dispositivo numa situação de urgência, por exemplo, um paciente que teve um AVE, que vai ter um segundo AVE, que pode ser devastador, na verdade, né? Que a gente tem os guidelines falando que a gente tem que proceder em 2 semanas, na grande maioria, salvo grandes AVCs, né? A gente tem que fazer algo e você falar com o paciente, olha, o risco é esse, a aterectomia é uma exceção, mas a gente não vai fazer isso daí, não está pensando em fazer isso. Essas são as opções que a gente tem para tratar você, para diminuir o risco de AVC. Agora, você viu a quantidade de placa que a gente conseguiu, que o Dr. Jacobs, na verdade, tirou ali durante o procedimento. Então, assim, você acaba fazendo com aquela intenção de tratar o paciente, com a intenção de diminuir, mas sempre há um risco do procedimento, né? Por isso que eu não aconselho. Eu mostrei esse caso para ficar mais provocativo, para provocar, na verdade, essa discussão, porque agora a gente tem gente suturando conduíto na carótida para fazer TICAR, fazendo aterectomia na carótida para conseguir passar, fazendo shockwave na carótida para a placa circunferencial, que o stent não ia abrir completamente, ia ficar ali esmagado dentro da placa, para tentar ajudar isso daí. Então, esses casos que eu mostrei são casos de total exceção nesse caso. Então, em 2035, eu espero que a gente continue fazendo isso daí em 1 a cada 1000 casos. Entendeu? Eu não acho que isso daqui deva ser alguma coisa desse tipo. Eu só coloquei isso daí para tentar provocar essa discussão de onde é que a gente vai parar com isso. A gente abriu a porta do TICAR e agora começou essa revolução, né? A gente vai fazer isso daí, a gente começou a adequar o paciente ao dispositivo. Então fica meio complicado isso. Eu acho que tem que ser total exceção e eu não sou a favor de fazer isso daqui na grande maioria dos casos. Tem que ser super exceção em centros de referência. Eu acho que você pontuou muito bem, né? Que tem que ter cuidado para o TICAR não ser uma caixa de Pandora, né? Abrir a caixa de Pandora e realmente o que vem dali. Até porque lembrando que, é claro, pacientes que tenham uma contraindicação à cirurgia aberta, muitas vezes tem que usar, mas pacientes elegíveis, você pode fazer a cirurgia aberta que você consegue muitas vezes resolver, né, essas situações mais complexas de uma maneira muito mais simples, né? Mas, Rafael, muito obrigado. Foi excelente a sua apresentação. Foi muito bom bater esse papo aqui com você sobre TICAR, uma tecnologia que em breve vai estar aqui em praças brasileiras. Rafael, um grande amigo aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, sempre presente nos eventos, trazendo as últimas atualizações aí que estão ocorrendo no mundo. Muito obrigado, foi um grande prazer ter você aqui. Volte sempre, a casa está aberta para você. Então, queria agradecer a sua presença, agradecer a todos os nossos amigos que estão assistindo esse podcast, mais esse episódio do podcast do Clube da Artéria. Lembrando a vocês de nos seguir nas redes sociais, no YouTube e no Instagram. Foi um grande prazer estar aqui hoje com o Rafael Malgor. Rafael, se quiser, alguns comentários finais. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Bernardo, o Dr. Arno também, né? Sempre lembrando o Dr. Arno, né? Que foi sempre um grande mentor para todos nós aqui no Brasil, né? E eu acho que o Clube da Artéria tem sido uma referência muito grande e o podcast educativo, né? Eu acho uma ferramenta muito importante e agradecer sempre a hospitalidade, né? Voltando para o Brasil sempre, né? A hospitalidade e a oportunidade de estar falando com vocês e poder contribuir de alguma maneira, né, com a minha experiência, o que eu tenho visto nos Estados Unidos também. Mas muito obrigado, eu agradeço bastante e até a próxima. Isso aí, até a próxima. Amigos, então até o próximo episódio, um grande abraço.